E aí, pessoal, quero falar com vocês hoje sobre essa questão das férias das crianças estão em casa, essas datas comemorativas que nós passamos aí, o Natal, né? Estamos no Ano Novo. Então, eu quero compartilhar com vocês essa preocupação que a gente deve ter com essas crianças, com quem deixá-las, como deixá-las, né? A confiança que a gente tem ou não nessas pessoas. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre essa questão de tirar foto, né, com Papai Noel, ou essas fotos comemorativas, né, desse final de ano, de ter o maior cuidado, de não tirar foto da criança no colo de ninguém. Não é isso? Acho que é uma preocupação que a gente, mãe, deve ter. E essas férias, né, sempre leva a criança ir para casa de um familiar, ir para casa de praia ou para casa de um pai, de um avô, uma avó distante, né, de um tio ou tia, e saber e se preocupar se você tem alguma intimidade com esses familiares, se são aquelas pessoas, sabe, que está sempre junto ou não. E você saber, mãe, você que é pai, quem é que vai estar dentro dessa casa também, além dos avós, além dos tios, primos, entende? Então, tá sempre orientando a criança. Você veja que eu já falei para vocês, eu posso deixar aqui na descrição aqui embaixo, quando eu falo sobre abuso sexual na minha vida, o abuso sexual foi num momento, não de férias, num período de férias, mas num momento em que eu saí da minha casa, minha família, eu, minha irmã e minha mãe saímos da casa, fomos para casa de uma tia e ali eu sofri o abuso, porque eu tive que ficar morando nessa casa. Então, a preocupação que você, mãe, que você, pai, tem que ter sim, enquanto vai deixar o seu filho na casa de um familiar. E se realmente é necessário ir. E outra pergunta que você tem que fazer, eu confio nesse familiar, e mesmo que você confie, você tem contato com a criança para estar perguntando tudo bem, para estar orientando a criança, olha, se acontecer alguma coisa, você não se sente bem, você quiser vir embora, tá entendendo? De orientar a criança para que ela fale, que ela não tenha medo, ela não fique retraída em não falar, porque o grande problema é quando a criança ela se sente retraída, ela não tem liberdade com o pai e com a mãe para conversar. E aí o abuso, o abusador, isso cresce. Uma coisa que não deveria nem acontecer, mas vamos supor que acontece, e às vezes não deveria nem ficar por um período prolongado, mas acaba ficando por quê? Porque não se há confiança entre o pai e a mãe. Não perca o olhar no seu filho, na sua filha, né? Tá numa casa que tá cheia de gente, todo mundo tirando férias, 15, 20 dias. Então fique observando seu filho, fique observando sua filha, com quem brinca, quem não brinca. Entrou na piscina, olhe quem tá do lado dele, olhe quem tá do lado dela, né? Observe, entre junto, entendeu? Fica sentado ali na beira da piscina junto. Dê preferência de seu filho, a sua filha dormir no seu quarto, junto com você, tem que estar junto com você. Ah, quero dormir com a priminha, com o priminho. Não, vai dormir comigo. A não ser que você tenha confiança em deixar ele dormir ali junto com os outros, com as outras crianças, com os outros coleguinhas. Mas fora isso, senão você fala, vai dormir comigo. Recentemente eu li um artigo que um menino, eles foram entrar no avião, né, numa viagem de férias agora, tem pouco tempo, e ali dentro do avião, o pai e a mãe sentou no banco e o menino teve que sentar afastado. O pai e a mãe sentaram em alguns assentos à frente, ele sentou em alguns assentos atrás. E nessa que ele sentou atrás, tinha um rapaz do lado dele que começou conversas obscenas, gestos obscenos para ele, falando coisas absurdas para um menino. E aí, como esse menino já havia sido orientado sobre conversas, sobre algumas atitudes que um estranho ou um familiar possa ter, ele já tinha sido orientado pelo pai e a mãe, e os pais, ele foi até os pais e os pais tomaram providência em relação ao assunto. Quando o avião pousou,
A polícia já estava esperando, já tinha sido acionada, tudo dentro do avião já estava sendo feito para que o abusador, o homem que estava com conversas obscenas com ele, fosse punido. Então você veja a importância de estar sempre conversando com a criança, sempre orientando ela. Olha, não deixa botar a mão nas partes íntimas, não com uma certa conversa do bumbum, umas certas conversas, você fique atento, entendeu? Então isso é muito importante. Nessas viagens também é bem interessante a gente ficar atento, por exemplo, de carro. Vai viajar de carro, a criança não tem que sentar no colo de outro adulto, é meu tio, é o primo, é um conhecido, é um amigo. Não tem. Tá com o pai, com a mãe, não importa se o pai, por exemplo, tá na frente e a criança tá atrás, sentar no colo de alguém atrás. Não permita uma coisa dessa, porque as coisas acontecem assim, gente. Você tá ali, mas está acontecendo, a criança está retraída e ela não sabe o que falar, não sabe o que fazer, e a pessoa às vezes está pressionando ela e ela não age. Ela não age, porque ela não sabe às vezes como agir, mesmo que ela seja orientada, mesmo que você fale, tem que haver o cuidado, porque o abusador ele tem palavras que pode fazer ela ficar meio travada e ela não se abrir, ela não falar o que está acontecendo. Então, outro ponto, eu acho que esse ponto é muito importante, muito assim, vital, que é a confiança da criança, do adolescente, tem com o pai e a mãe de falar o que está acontecendo. E a necessidade do pai e a mãe confiar naquilo que a criança está falando, porque ela está dando sinais. Ela dá sinais. Então o pai e a mãe tem que estar atento naquilo que está sendo levado, aquilo que a criança está correspondendo, para que tomem uma atitude para evitar ou dar continuidade a certos abusos. Então, a gente está vivendo um período que essa questão da pedofilia, do abuso em si, quando eu falo abuso, um abuso em geral, seja da criança, o abuso infantil, do adulto, seja essa questão toda da violência, está sendo muito bem falado, está sendo mostrado, está tendo muitas pessoas levando nas mídias, mostrando para as pessoas se existe, então tenha cuidado com isso, com aquilo, não sei o quê. Então, depende de cada um de nós tomarmos atitude e termos coragem como adultos de que a maldade não continue sobre as nossas crianças. As estatísticas também mostram o maior índice de abuso sexual infantil é quando as crianças estão fora de casa. É o maior índice que existe. Que elas vão para casa de parente, de amigos, o período de férias. É o maior índice. Reuniões de família, dormir na casa de amigos e familiares. Cuidado com as piscinas. Fiquem atentos, né? Fiquem de olho mesmo. Tenha zelo pelo seu filho, pela sua filha. Às vezes não é seu filho, sua filha, mas é um sobrinho, uma sobrinha. Às vezes é um primo, uma prima, alguém que você gosta, que você vê que ele não sabe se defender, ela não sabe se defender. Então, que você, que já é um adulto formado, tenha zelo por essa criança. Se você vê alguma coisa, denuncie, fale com o pai, fale com a mãe, oriente o pai e a mãe. Olha, tá acontecendo um negócio meio estranho ali, né? O seu filho, sua filha tá ali, vocês não acham meio perigoso, não? Às vezes o pai e a mãe tem que trabalhar, deixa aquela criança sozinha. Então, se tiver alguém ali de olho, se tiver alguém ali tendo cuidado com aquela criança, melhor ainda. Então, gente, fica alguma dica aqui que eu senti no meu coração de compartilhar nesse período de férias em que as crianças estão em casa ou estão viajando. Vamos que vamos, galera. Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever no canal.